Salve vivas! Iniciamos aqui o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Hoje, terça-feira, 10 de setembro. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio e faz parte do Setembro Amarelo, mês dedicado a essa temática. A campanha Setembro Amarelo teve o início no Brasil em 2015 e visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e evitar que ele aconteça. Há 30 anos, nos Estados Unidos, o jovem Mike M. cometeu suicídio aos 17 anos. Ele tinha um Mustang 68 amarelo e no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarelos em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. A tragédia familiar em setembro de 1994 serviu como inspiração e a cor amarela é usada como referência direta ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Hoje, portanto, 10 de setembro. A data é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio. Agora, nesse espaço, cidadania, comentário, futebol, serviços e só notícia verdade. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. O tempo passa, o tempo voa, é um velho dito popular que ficou ainda mais forte quando usado em propaganda do sempre lembrado Banco Paranaense Bamerindos. Pois é, o tempo passa, o tempo voa. Por que cito isto? Porque daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós, eleitores, teremos a responsabilidade em votar para vereador e prefeito. Há vários candidatos a vereador e a prefeito. E há bons candidatos, tanto na prefeitura quanto na vereança. Há bons candidatos, candidatos bem intencionados, candidatos preparados, prontos para bons mandatos. Então, o que nós precisamos fazer é analisarmos e escolhermos bem para realmente sermos bem representados, tanto com prefeito como com vereador. Agora, alguns candidatos se arvoram em certas promessas, dizendo que vão resolver esta ou aquela situação, que vão fazer isto ou aquilo, às vezes fugindo das atribuições verdadeiras de vereadores e prefeitos. Por isso precisam os candidatos também analisar bem os seus pronunciamentos para não ficarem dizendo inconsequências, mentindo para os eleitores. Precisamos de seriedade, muita seriedade, para realmente continuarmos tendo cidades bem administradas, com bons prefeitos e bons vereadores. Muito grato, até a outra. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai, é pra dar sorte.
Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Dados levantados pela Confederação das Santa Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas mostram que, em 2023, as internações com perfil de alta complexidade realizadas pelo setor filantrópico brasileiro somaram 61,33% à rede pública. Portanto, foi o responsável por 27,94%. A rede privada por 10,73%. Segundo a associação, no Brasil, 1.814 hospitais filantrópicos disponibilizam 184.328 leitos, unidades de internação e UTI, sendo 129.650 destinado ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 800 municípios brasileiros, a assistência hospitalar é realizada unicamente por essas estruturas hospitalares filantrópicos que garantem empregos para mais de 1 milhão de pessoas. Isso de acordo com um levantamento também no ano passado. Os hospitais filantrópicos realizaram 67% dos atendimentos de oncologia e 65% das cirurgias de cardiologia. Foram feitos ainda por essas instituições. Além de 60% das cirurgias eletivas de alta complexidade, a atenção com o paciente sempre é fundamental. Desde que o Decreto Estadual número 3.434 de 2023 foi aplicado, mais conhecido por Decreto do Baixo Risco, começou a vigorar em 31 de janeiro deste ano. 16.685 empresas já foram beneficiadas com a medida no Paraná. Ele dispensa a emissão de alvarás de funcionamento e licenciamento para o funcionamento para 771 atividades econômicas. De acordo com o relatório da Junta Comercial do Paraná, divulgado na última segunda-feira, em 58% dos casos, 9.728, o selo foi aplicado já na abertura de novas empresas e filiais. O restante dos selos, de baixo risco, 6.957, foi implementado em alterações. Em agosto, Curitiba foi o município mais beneficiado com o selo do baixo risco, representando assim 33% do volume de protocolos, seguidos por Maringá, Londrina, São José dos Pinhais e Cascavel. Na capital, 3.258 empresas foram abertas e 2.007 foram alteradas sobre o selo do baixo risco no período. O atual período de seca é o mais intenso da história do Brasil, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. E os impactos vão além da questão climática ou efeitos na saúde da população. O cenário inédito, visto em diversas regiões do país nas últimas semanas, também deve refletir de forma mais imediata no bolso dos consumidores, afirmam economistas. Entre os principais pontos se destacam o esclarecimento dos alimentos e o aumento da conta de energia. Há também efeitos que devem ser sentidos em horizontes mais longos, como maior pressão na inflação e, consequentemente, maior aperto dos juros, em consequência da falta de oferta de interrupção de operações. Então fica assim, a queda na produção de alimentos é um dos sintomas mais visíveis da atual situação da seca, com menor disponibilidade, portanto a tendência de encarecimento dos produtos. O Brasil
é um país agrícola. Boa parte da oferta dos alimentos da cesta básica depende de condições climáticas regulares, exatamente para não haver redução de oferta e, com isso, um aumento de preços, diz André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas. A doação de sangue é um ato essencial que salva vidas diariamente. Seja por um acidente, uma cirurgia, uma doença oncológica, como a leucemia, ou anemia severa. A única fonte de sangue disponível é a doação voluntária, já que não existe medicamento ou sangue artificial capaz de substituir o sangue humano. Amigo e irmão, estas informações nos autorizam a convidar você a doar sangue. Transforme sua vida para o bem. Seja um doador de sangue. Isso também é amor. O Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro elevou sua estimativa para a carga de energia no Brasil no mês de setembro, esperando agora um crescimento de 1,5% na base anual, a 78.367 megawatts médios, ante 0,3 previstos na semana passada. Segundo o boletim divulgado pela organização, as chuvas que devem chegar às hidrelétricas neste mês, portanto, o órgão revisou para baixo sua projeção para as usinas da região sul, 36% da média histórica, ante 42% estimados há uma semana, ao passo que elevou a expectativa para o norte, 49%, antes 47%, e fez ajustes menores para o sudeste e centro-oeste, 49%, antes 50%, e nordeste antes 43%, agora 44%. O Operador Nacional do Sistema também estimou que o nível de reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, principal subsistema para armazenamento de energia, deve alcançar 47,4% ao final de setembro, um pouco abaixo dos 48% previstos há uma semana. O Jornal Verdade volta após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que estabelece o incentivo ao diesel verde, ao combustível sustentável de aviação, além de aumento da mistura de etanol à gasolina. A votação foi simbólica. O texto agora retorna à Câmara dos Deputados. A proposta enviada pelo governo
é conhecida como Combustíveis do Futuro. O texto foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado. Na comissão, o relator foi o presidente do Senado, o senador Veneziano Vidal do Rego, que incluiu mudanças no texto. O projeto também estabelece novo percentual de mistura de etanol na gasolina de 27%. A emenda inclui também manifestação do relator e permite que o Poder Executivo reduza em até 22% ou aumente para até 15%, desde que constatada a sua viabilidade técnica. Hoje a mistura pode chegar a 27,5%, com um mínimo de 18% de etanol. Atualmente, mais de 10 milhões de pessoas físicas e jurídicas têm pendências junto à Receita Federal. Caso o cadastro não seja regularizado, o fisco pode punir a irregularidade com multas e suspensão do CPF ou CNPJ. E segundo a Receita, cerca de 6,8 milhões de pessoas jurídicas ativas e quase 2 milhões de pessoas físicas com CPF possuem pendências. O site da Receita Federal disponibiliza o serviço de consultas para dívidas e pendências fiscais. Também é possível chegar através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. As pendências podem ser regularizadas pelo próprio contribuinte, que tem, assim, as condições seguintes às declarações estipuladas e, assim, resolver toda a documentação. A Abrace Energia, associação representativa dos grandes consumidores, apontou que no procedimento de alteração da bandeira tarifária, após erros no cálculo, não gera nenhum tipo de insegurança, embora defenda a apuração dos motivos para a inconsistência nos dados. O patamar passou de vermelho 2, que havia sido anunciado, para vermelho 1, pela informação oficial. A redução no nível da bandeira vermelha ocorreu após uma correção nos dados do programa mensal, dados dos programas de operação, responsabilidade do Operador Nacional do Sistema, ONS. O procedimento, na nossa visão, está claro. Não diria que houve qualquer insegurança. O que precisa ser observado é a origem do erro, porque no cálculo do preço ocorreu esse problema nem nos dados da entrega, disse Vitor Ioc, diretor de energia elétrica na Associação Brasileira, em coletiva à imprensa. A presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Isabeta Recini, enviou ofício ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, solicitando o aumento dos valores para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em 2025. O senador incluiu o documento na tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025. Elizabeth afirma no documento que o programa da merenda escolar atende estudantes matriculados em todas as etapas da educação básica, nas redes municipal, distrital, estadual e também federal, e também nas entidades filantrópicas, nas escolas confeccionais, mantidas por entidades sem fins lucrativos, e nas escolas comunitárias, conveniadas com os governos locais. Mais notícia verdade após o intervalo. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE.
presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O programa Banco de Alimentos Comida Boa, da Ceasa Paraná, que distribui mais de 440 toneladas de alimentos por mês a centenas de instituições assistenciais, conquistou mais um reconhecimento, desta vez internacional, de um dos mais importantes prêmios empresariais do mundo, o Steve Awards, criado em 2002 para valorizar as contribuições de organizações do mundo todo. O Banco de Alimentos conquistou ouro na categoria de Empresa do Ano de Alimentos e Bebidas de Médio Porte, no 21º Anual International Business Awards. O prêmio, que reúne entidades públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, recebeu nesse ano 3,6 mil inscrições de organizações de 62 países. A Ceasa e outros vencedores serão homenageados em cerimônia em Istambul, na Turquia, no próximo dia 11 de outubro. Mais uma vez você é convocado para praticar isso. Veja bem. E pensar que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense mesmo. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso, a boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. As consultorias de orçamento e fiscalização financeira da Câmara e do Senado divulgaram informativo que explica o projeto de lei orçamentária para 2025, PL 26/2024. A publicação, disponível na página do Orçamento da União, mostra que o projeto de orçamento para o ano que vem prevê despesas de 2,93 trilhões, com meta de déficit fiscal zero. Ela traz uma previsão de cenário macroeconômico com crescimento do produto interno bruto de 2,64 ao ano
que vem acima da expectativa do mercado. O orçamento total previsto para o ano que vem é de 5,87 trilhões de reais. O informativo traz ainda uma descrição detalhada dos principais componentes da proposta enviada pelo governo, analisando assim os limites previstos para as despesas e também para o cumprimento de regras de ouro que proíbe gastos acima da arrecadação. Chegando ao futebol com Zé Domingos. Boa noite, Zé. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. O Campeonato Brasileiro da Série B teve 2 jogos nesta terça-feira. Num deles, a Chapecoense surpreendeu, jogando em Campinas, frente à Ponte Preta. A equipe catarinense, uma das últimas colocadas na competição, venceu categoricamente por 2-0. O Botafogo vai se recuperando no campeonato, chega ao seu 4º jogo de invencibilidade. Venceu em casa, lá em Ribeirão Preto, o Goiás por 1-0. Isto significa que o campeonato está cada vez mais afunilado e o Coritiba precisa atropelar para se recuperar e não vem jogando bem. O seu treinador vem sendo infeliz nas alterações e com isto o Coritiba está numa condição complicada em termos de alcançar o objetivo de voltar à elite do futebol brasileiro. Essa missão parece quase impossível. Não se pode dizer impossível, porque em futebol e na vida tudo pode acontecer. Numa destas, o Coritiba emplaca aí uma sequência de resultados positivos e com esses resultados chega às primeiras colocações da competição. Mas esta caminhada complicada, difícil, tem um obstáculo grande, que é o Operário Ferroviário, o próximo adversário, domingo vindouro, lá em Ponta Grossa. Jogo difícil. O Operário tem 33 pontos, o Coritiba tem 34 pontos. As equipes paranaenses se enfrentam e nada se pode adiantar com relação a favoritismo. É um jogo parelho, igual, muito igual. Coritiba precisa melhorar e o Operário também, porque o Operário vem de uma sequência de resultados improdutivos. Agora ainda perdeu no Ceará, lá em Fortaleza, para o Ceará por 2-1. E o Coritiba, jogando em casa, empatou com o líder, o Novo Horizontino. Novo Horizontino que provou ser uma equipe bem organizada, bem coordenada, padrão, e por isso mesmo é líder da competição. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. O Brasil atingiu um feito histórico na medicina, pois realizou a primeira cirurgia para a prevenção de acidente vascular, o AVC. O procedimento usa ondas de choque e o paciente recebe alta em menos de um dia. Nunca antes realizado no país, a cirurgia foi feita no último dia 8 de agosto, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em um paciente que já havia sofrido um AVC. Esse procedimento é muito importante, pois são efetivadas através de uma ação, um balão para destruir placas de gordura e também de cálcio nas artérias carótidas. É um procedimento mais efetivo para placas complexas e de difícil tratamento, e pode também reduzir a chance de um AVC, disse o médico do Serviço de Cirurgia Vascular Periférica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Alexandre Araújo Pereira. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.